Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carla e hoje a gente vai dar continuidade ao calor e às suas aplicações. Bem, se você perdeu as aulas anteriores, não tem importância. Você vem aqui no canal, assiste todas as aulas, depois corre para essa aula, ok? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre o calor e o coeficiente de dilatação e ainda os tipos de dilatação térmica no sólido, no líquido e no gás. Vamos nessa? Pessoal, calor e o coeficiente de dilatação. Bem, como a gente sabe, os corpos se dilatam, tá? Só que será que os corpos se dilatam todos, não importa o material, da mesma forma? E aí não, né? Por quê, pessoal? Cada material ele tem uma capacidade de dilatação diferente. A gente fala que isso se deve ao coeficiente de dilatação, a capacidade dele de se expandir. Então, aí eu botei uma tabela para vocês que chumbo, por exemplo, a capacidade, o coeficiente de dilatação dele é diferente da do ferro, tá vendo? O coeficiente do chumbo é maior, então ele tem mais capacidade assim de se dilatar. É diferente, por exemplo, do aço, do ouro, enfim, cada material vai ter uma capacidade de dilatação maior ou menor, tá? Um em relação ao outro. E isso é muito utilizado pelos engenheiros, pelos construtores, para fabricar diversas estruturas da nossa cidade, inclusive pontes, ferrovias, trilhos de metrô. Por quê? Por que será? Porque, sabendo dessas substâncias, da capacidade de dilatação de cada um, eles vão poder saber o quanto se expande, o quanto se contrai, para poder organizar tudo direitinho e ficar os lugares certos, sem deformação. Tá legal? Sabendo disso, eu acho que você vai conseguir resolver o próximo slide. Você saberia dizer por que os trilhos das ferrovias possuem espaço livre entre as peças? Será que eles estavam economizando? Ou será que tem a ver com o que a gente está falando, hein? Por causa da dilatação térmica, né, pessoal? Nos dias quentes, o ferro, assim como demais substâncias, acabam absorvendo mais energia térmica, ou seja, o calor que vem do Sol. Consequentemente, ele vai se expandir mais. Se não tiver os espaçozinhos entre as peças, o que vai acontecer? Vai acontecer uma deformação nessa ferrovia, podendo provocar, inclusive, um descarrilhamento. E por que será que os fios de uma rede elétrica nunca devem estar rentes aos postes, hein? Se nos dias quentes os corpos se dilatam, nos dias frios eles se contraem. É por isso que um fio nunca pode ter a exata distância entre dois postos, justamente porque nos dias frios ia acontecer o quê? Dele se contrair e se romper. Ora, que bom que os engenheiros pensaram nisso, né? Caso contrário, você ia ter problemas da rede elétrica cada vez mais frequentes. Tipos de dilatação térmica em sólidos. A primeira que vamos estudar é a dilatação linear. Ela ocorre predominantemente no comprimento do corpo, ou seja, em uma dimensão. Não é que ocorra só no comprimento, é porque a dilatação no comprimento acaba sendo maior do que nas outras dimensões, como altura e largura, como você pode ver na figura 1. Já a dilatação superficial ocorre predominantemente na superfície do corpo, ou seja, em sua área, em relação à terceira parte, que seria na largura, como você pode ver na figura 2. E por fim, a dilatação volumétrica, ela ocorre em todo o volume do corpo, ou seja, em suas três dimensões, como você pode ver na figura 3. Todos esses tipos de dilatação possuem coeficientes específicos, mas a gente não vai se estender nisso não, tá ok? Agora vamos aos exemplos? Tipos de dilatação térmica, exemplos em sólidos. Embora, pessoal, a dilatação de um sólido ocorra em todas as dimensões, nós temos que considerar as classificações faladas no slide anterior. Assim, um exemplo de dilatação linear seriam os trilhos da ferrovia e os fios da rede elétrica. Já tratando agora dos exemplos da dilatação superficial, poderiam ser a chapa. Uma chapa, quando aquecida, ela sofre dilatação superficial e também o piso de uma calçada. Por fim,
Um bom exemplo de dilatação volumétrica seria os parafusos utilizados na fuselagem dos aviões. Eles podem ser colocados a baixíssimas temperaturas antes de serem rosqueados. Após o rosqueamento, há um aumento da temperatura do parafuso e esse parafuso se dilata em suas dimensões, tornando-se quase impossível removê-lo depois. Dilatação dos líquidos. Os líquidos também se dilatam, viu? Mas no caso deles e dos gases, pensamos basicamente em dilatação volumétrica. Um exemplo que temos é o próprio leite quando aumentamos sua temperatura. Ele se dilata mais do que o material da própria panela, fazendo o extravasamento desse líquido. Não só isso, mas sabia que não é aconselhável encher completamente o tanque do carro de gasolina? Por que será, hein? Bem, quando há um aumento da temperatura, isso causa dilatação desse líquido, ocorrendo o extravasamento do combustível. Dilatação dos gases. Então, pessoal, em comparação aos sólidos e os líquidos, os gases eles se expandem, eles se dilatam de forma muito mais acentuada, tá? A gente está vendo aí uma imagem de um balão, aliás, vários balões, né? Uma imagem bem bonita. Inclusive, as propriedades dessa dilatação dos gases é utilizado pelo balão para que ele consiga encher e posteriormente se elevar, tá? A gente vai ver adiante. Bem, como a gente sabe, algo no estado gasoso é algo que possui muita energia cinética em suas partículas, mais do que no estado líquido e do estado sólido, ok? Além disso, as partículas de um gás se movimentam sem direção definida. E a gente pode acrescentar que o gás ocupa todo o volume do recipiente no qual ele está contido. E quando ele faz isso, ele gera colisões entre as partículas e as paredes do recipiente. Essas colisões são justamente responsáveis pela pressão exercida pelo gás. Assim, se a gente elevar a temperatura de um gás, por exemplo, a gente vai gerar mais energia cinética, vai fazer com que ele se dilate mais, gerando mais ainda pressão no recipiente no qual ele está contido. Como vocês podem ver na imagem, existem dois tipos de recipientes, um contendo água fria e outro contendo água quente. Ambos recipientes possuem garrafas PET, e em cima dessas garrafas possuem bexigas, uma bem murchinha e outra mais cheinha. Mas por que será que isso acontece, hein? Vamos analisar. Na água fria, não é emitido calor para o ar que está dentro da bexiga, consequentemente, essa bexiga não muda de formato. Já na água quente, a coisa muda de figura. O calor da água quente acaba sendo transmitido para o ar que está dentro da bexiga. Esse ar, por sua vez, aumenta a sua energia cinética. Bem, as partículas desse ar, então, começam a fazer colisão com a parede da bexiga, proporcionando uma pressão nessa bexiga. Ou seja, a pressão da bexiga faz com que ela acabe se elevando. Além do mais, o ar quente ele é menos denso que o ar frio. Isso também ajuda a bexiga a se manter cheinha, em pezinha, como vocês estão vendo na imagem. Será que agora você consegue adivinhar como os balões conseguem ficar em pé e depois voar? Bem, o ar que está no interior do balão está mais aquecido que o ar no exterior. Essa diferença de densidade, somada à própria pressão que o ar quente faz nas paredes do balão, faz com que ele se encha e suba. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre ciências naturais, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal e até a próxima!